E Eduardo Leite, mencionado agora pelo Fiuza, também anunciou o destino político dele hoje. Pelo contrário, vai continuar na política. O ex-governador anunciou que vai concorrer novamente ao governo do Rio Grande do Sul. Em março, Tucano deixou a cadeira para tentar concorrer à presidência da República. Com a decisão de Leite, ele substitui o atual governador do estado, Ranulfo Vieira Júnior, como representante do partido nas eleições desse ano. Aspas para Leite. É uma decisão coletiva do meu partido, mas, sobretudo, uma decisão tomada ao lado e junto com o governador Ranulfo. Fecho aspas. Eduardo Leite sempre foi contra a reeleição. Na internet há várias declarações dele criticando a possibilidade, como é o caso dessa ao Correio do Povo, há 4 anos. Defendo que nesse sistema político que a gente tem no Brasil hoje, tão fragmentado entre tantos partidos políticos, a reeleição ela é um problema. Porque você tem 28 partidos com representação no Congresso Nacional e as negociações por alianças para quem concorre à reeleição se dá muitas vezes na mesa do governo, né? O governo vira um balcão de negócios muitas vezes, não estou dizendo que o governador faça isso, mas muitos candidatos à reeleição fazem, e por isso eu sou contra a reeleição. Questionado sobre declarações passadas, Leite disse que mudou de opinião, mas não de princípios. Você, Ana, temos 2 minutos e meio. Ele não mudou de princípios, então ele continua com o princípio de um tirano, né? Dentro da pandemia, o Eduardo Leite ele fechou corredores nos supermercados no Sul, ele dizendo o que a população podia comprar ou não. É inacreditável, em pleno anos 2020, 2021, nós ainda pensamos que temos certas liberdades constitucionais e não temos. É por isso que o presidente Bolsonaro vem batendo tanto nessa palavra liberdade em absolutamente todos os discursos dele. Porque a nossa liberdade, né, como dizia Ronald Reagan, ela está sempre a uma geração da extinção. A gente não passa na corrente sanguínea para os filhos. A gente tem que proteger, lutar pela liberdade e aí passar para os filhos para que eles façam a mesma coisa. Porque esse tipo de projeto de tiranete, como Eduardo Leite, João Dória, eles vêm e vão, eles trocam de roupa, eles colocam uma maquiagem, uma roupa mais tolerante, mais inclusiva, mais diversa e tenta, de uma forma cheia de retóricas de bondade, enganar o eleitor, mas sabemos muito bem que, no fundo, eles querem um Estado maior, um Estado que controle as pessoas, e dentro dessa pandemia, o Eduardo Leite foi um desses nomes, porque instalou o pânico social exatamente para controle social, fechar gôndolas de supermercado, fechar corredores e dizer para a população: você não pode comprar uma panela, não é item essencial. Ele decidiu, dentro da pandemia, o que era item essencial para a população do Sul. É inacreditável isso. E eu volto a repetir, até peço desculpas à nossa audiência maravilhosa, porque eu acho que faz parte de um plano, sim, de um Estado maior, muito mais onipotente e onipresente nas nossas vidas, o tal PL 2630. E por que eu volto nele, Vitor? Porque é esse PL que o Arthur Lira tentou passar sob caráter de urgência na Câmara e que houve uma comoção muito grande nas redes sociais, a população reagiu. Por causa desse PL, esse PL anda de mãos dadas com projetos de tiranete como o Eduardo Leite, onde a população não vai poder reclamar, não vai poder cobrar nas redes sociais. Qualquer coisa que eles não gostem vai ser taxada de fake news, eles vão derrubar perfis, a imprensa vai ser perseguida, jornalistas vão ter os perfis derrubados também. Então, esse conluio todo de um projeto que vem de um relator comunista, como o Orlando Silva, que é o relator desse projeto da censura, da mordaça, com esse tipo de discurso fofo, Eduardo Leite fofo, parece o nosso Barack Obama, né? Fala mansa, fala calma, a liberdade é isso, aquilo, mas no fundo, eles querem um Estado maior, metendo a mão em todos os caminhos da nossa vida, seja no caminho econômico, social,
nos filhos, na doutrinação nas escolas. Eles querem decidir o que os filhos podem ou não e devem ou não aprender na escola, sem interferência dos pais. Os pais andam reclamando demais, né? Tem a socialização da comunidade que eles enxergam no Brasil começa pelos filhos. E é isso que nós temos que prestar atenção, porque o senhor Arthur Lira, ele está esperando a poeira baixar, mas ele vai colocar de volta no plenário a votação desse projeto 2630, que proíbe a população de reclamar desse tipo de conduta e desse tipo de governante. Você, Zé, 2 minutos. O PSDB apostou de uma maneira muito firme ali na possibilidade de renovação, e Eduardo Leite seria esse nome, né? Perderia nessa eleição, já que existe uma polarização evidente, mas ficaria ali plantada a semente de Eduardo Leite para as próximas eleições. Ele acreditou nessa proposta, houve um grupo ali, mas o Dória acabou atropelando o PSDB, com a maioria, colocou, né, está no estatuto do partido, e acabou ganhando, vencendo nas prévias eleitorais e seria o candidato do PSDB. Eduardo Leite enfrenta uma tradição no Rio Grande do Sul que é de não reeleição. E isso é um peso, né? E ele fora do governo, eu acho, inclusive, que os governantes deveriam sair para disputar a reeleição, que é uma agressão. A reeleição foi inventada no governo de Fernando Henrique Cardoso, né? E que acabou ficando, mas é meio esquisito até de regulamentar, como um governante com toda a máquina na mão vai disputar a eleição. Mas enfim, a lei permite e ele está voltando aí para a reeleição. Pelo menos ele não está no cargo e se colocou à disposição do partido. São políticos novos, eu acho que está na hora de troca de guarda na política e a vinda de gente nova, assim, para o debate político, independente do que pensem, né? É importante que se discuta o futuro e o presente do Brasil e isso é muito importante. Diga, Fiuza, 2 minutos. Esse é um demagogo, um fanfarrão, né? do calculismo mais fajuto que sobreveio aí na política mundial. Ele faz ali uma escolinha Justin Trudeau, né? Dá uma de sensível. Depois de fazer isso que a Ana já mencionou, ele tem que responder por isso. Ou o Estado de Direito acabou, ou esse tiranete tem que responder pelo que ele fez. Eu não entendo os gaúchos olhando para isso. Os gaúchos não, né? Tudo quanto é lugar, transigindo com esses personagens. O sujeito chegou lá e disse que você não pode comprar determinado produto porque isso aí é um risco pandêmico, epidêmico. Isso é uma vergonha. Olha a cara dele, olha o jeitinho dele, todo bem apessoado, todo delicado, educadinho, né? Isso é uma fachada, é um tiranete, é um tirano. Como é que podem transigir? O sujeito entra lá e você entra só numa parte do supermercado. Por que ele não acha, se era esse o problema, por que ele não estendeu o funcionamento dos estabelecimentos e disciplinou o número de pessoas que poderiam estar lá ao mesmo tempo? Isso faria um pouco mais sentido, não é isso? Não é para não aglomerar, não, mas ele queria fechar gôndolas. Ele queria dizer que tais produtos você não vai consumir. Ele achou que a União Soviética estava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em Caxias, enfim, no Rio Grande do Sul. Outros fizeram também aí em volta do país. Ele segue essa cartilha Justin Trudeau, que é um outro que aparece como um sensível, como um progressista, e é um bárbaro. É um personagem que no Canadá fez essa linha, essa escola. Impediu que pessoas tivessem acesso às suas próprias contas bancárias por conta de protestos contra a ditadura dele. É isso que faz esse personagem. E no auge desse absurdo que ele perpetra, ele vai dar uma entrevista confessional que a gente ficou achando, bom, ele vai confessar que ele foi tirânico, que ele foi malvado, que ele não tinha ciência nenhuma nas medidas dele. Não, ele vai falar da vida sexual dele. No meio desse problema muito grande, dessa tragédia, com pessoas sofrendo, e ele tomando medidas bizarras, numa entrevista ele vai falar da vida sexual dele. Eu quero dizer o seguinte,
em muitas situações, é importante, sim, que personalidades falem da sua vida pessoal ou até da sua vida sexual, quando é para quebrar tabus, quando é para libertar. Esse personagem ele não vai libertar ninguém de nada, porque ele é um tirano. Esse personagem, Eduardo Leite, não rima com liberdade. Ele segue uma cartilha totalitária. Ele segue uma cartilha autoritária. Ele fez isso e fez pessoas sofrerem. Ele não é bonzinho. Ele não é o que essa estampa dele sugere. Ele não é o que esse bonequinho que ele resolveu ser parece ser. Ele segue diretrizes falsas, volto a dizer, trancou tudo, barbarizou o seu Estado. E com essa carinha de bonzinho, o que há? É a nova tirania? A tirania que não se assume? Essa era a decisão que ele, se ele quiser assumir, ele deveria assumir a sua tirania. Ele deveria dizer assim: eu acredito na maldade, eu acredito que subjugar as pessoas com falsa propaganda faz bem à sociedade. É isso que ele teria que assumir, porque foi isso que ele fez, né? Se não, vejamos, onde estão as demonstrações científicas? Não vem com um comitê de fanfarra, que nem o de São Paulo, que nem o do Rio de Janeiro, né? Esses carnavalescos aí fantasiados de ciência. Venham mostrar como as suas medidas terríveis, que vão gerar fome, que vão gerar problemas pedagógicos, que estão gerando inflação. Isso não pode ficar assim, Vitor. Não pode ficar baratinho. Eles pintaram e bordaram. Pintaram o set com uma cartilha vagabunda. Fizeram as pessoas sofrerem, subjugaram as pessoas, atropelaram direitos básicos das pessoas, de locomoção, de vida, de acesso à saúde, com passaportezinho fascista, com substâncias que não imunizam, que não são garantias contra a imunidade, que não bloqueiam o vírus, bloqueiam gente. É isso que esse Eduardo Leite faz, ou não? Prove que não. Onde é que está a segurança dos seus passaportes, dos seus lockdowns? Onde é que está a aferição científica disso? Não está em lugar nenhum. Então isso é um escárnio. Esse personagem aí é mais um que representa uma agressão à sociedade, uma agressão demagógica aos direitos da população. Isso aí tem que ser aferido. Onde é que está o judiciário? Onde é que está o Ministério Público? Onde estão as porcarias daqueles que zelam pelos interesses e direitos das pessoas, sendo barbarizadas? Não se fala em risco de vacina. Vocês são os hipócritas. Vocês são os desumanos. Esse Eduardo Leite é um desumano. É proibido falar de efeito adverso de vacina. Esse personagem é um emblema desse obscurantismo. É uma vergonha. E se transigir, volto a dizer como falei em relação ao Dória, se transigirmos com esses palhaços, com esses personagens de quinta categoria, fantasiados de bonzinhos, vai ficar que nem o Canadá. Dá uma pesquisada aí para ver como está no Canadá. Vai ver se você pode entrar e sair dos lugares. É como se vivesse numa democracia. Você não tem mais seus direitos. Então é isso que está acontecendo no Brasil, está a caminho no Brasil. Esse Eduardo Leite é um representante vergonhoso desse tipo de tentação totalitária. Não tem nada de bonzinho nesse personagem.